Mateus 18, verso 21. Começa com uma pergunta que Pedro fez ao Senhor Jesus. Ele diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até quanto, irmãos? 70 vezes 7. E outras versões, outras partes, a Bíblia fala até quantas vezes for necessário. Para explicar melhor isso, Jesus contou uma parábola. A parábola era histórias que Jesus contava, onde ele usava situações do dia a dia para trazer um significado espiritual. E essa foi a parábola que ele contou para Pedro. Diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algumas versões dizem 10.000 talentos de prata, que nos dias de hoje seria algo em torno de 12 a 15 milhões de reais. Era o tamanho da dívida. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, mais ou menos uns 10.000 reais. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, presta atenção, tem sempre alguém olhando o que você está fazendo, viu? Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, e algumas versões atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração, perdão verdadeiro e profundo, a seu irmão. Diga glória a Deus. Irmãos, essa história fala sobre algumas listas. Todos nós hoje em dia temos que fazer listas, não é verdade? A gente tem que fazer listas para ir no supermercado, porque se você não fizer a lista, você vai gastar mais, viu? A gente faz listas de tarefas que nós temos que fazer. Na verdade, geralmente domingo é dia de fazer lista de tudo aquilo que a gente tem que fazer na semana, né? Lista de pagar contas, que a gente não gosta muito, mas precisa fazer, né? Alguns fazem a lista mentalmente, né? Na sua cabeça mesmo. Alguns aí mais organizados fazem no papel. Quem gosta de fazer lista no papel aí? Põe tudo escrito, né? A minha filha gosta muito. Você vai no quarto dela, tá cheio de lista lá, né? Outros usam um aplicativo. E essa história fala de listas, mas não lista de contas, de produtos que a gente tem que comprar, não lista de tarefas, mas listas de pessoas. Todos nós temos algumas listas com alguns nomes de algumas pessoas nessa lista que nós temos. Algumas dessas listas são de pessoas que nós temos muito prazer de estar junto com ela, não é verdade? Pessoas que nós amamos, pessoas que são companheiras, pessoas que a gente tem prazer de gastar tempo com elas. Mas nessa noite Deus não quer falar conosco dessa lista somente. Deus quer falar conosco de uma outra lista que todos nós temos. Aquela lista com alguns nomes de algumas pessoas que têm nos machucado, pessoas que nos feriram, pessoas que nos desapontaram, pessoas que nós tínhamos uma certa expectativa e nós esperávamos que elas fossem fazer algo por nós. Talvez esperávamos o seu cuidado, esperávamos a sua atenção,
esperávamos que ela pudesse nos ajudar e não nos ajudou, pessoas que nós esperávamos dela a fidelidade, o comprometimento, e talvez elas nos traíram, pessoas que talvez até mesmo nos perseguiram, porque só quem já foi perseguido, caluniado, sabe o que é ter pessoas contra você. Talvez nessa lista, talvez está o seu pai, talvez a sua mãe, talvez um filho, talvez um cônjuge, ou até mesmo, talvez nessa lista de tantas pessoas que desapontaram e falharam com você, talvez essa pessoa nem viva está mais. Talvez nessa lista dessa pessoa, tomara que assim não seja, talvez esteja a pessoa aí do seu ladinho, talvez é o nome dela que está na sua lista. E o que nós temos feito com essa lista? E esse texto fala sobre isso. O primeiro personagem a apresentar uma lista foi Pedro, porque um pouquinho antes Jesus havia falado: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Jesus fala de estar reunido com outras pessoas para que a presença dele se manifeste. Logo em seguida, então, Pedro fala: Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Ou seja, alguém já estava na lista de Pedro. Ele já estava pensando em alguém. Será que eu tenho que perdoar mais uma vez essa pessoa, Jesus? E havia na época um padrão religioso e social que você tinha que perdoar uma pessoa até 3 vezes. Depois de 3 você já estava liberado, não precisava perdoar mais. Então Pedro aqui, para impressionar Jesus, falou assim: não, vou dar uma de bom, né? Jesus, até umas 7 vezes, né? E Jesus aí quebra Pedro e fala: não, só 70 vezes 7. E aí então agora Jesus conta uma história de um rei que também tinha uma lista. Ele chama os seus servos e fala: me façam uma lista com todo mundo que está devendo para mim. E ali trazem um homem que devia uma quantidade enorme, um valor impagável. E quando aquele homem chega para apresentar perante o rei a sua dívida, o rei fala: olha, nós vamos vender todos os seus bens, os seus filhos, sua família, porque era o costume da época. Aquele homem então implora ao rei: por favor, rei, tenha paciência comigo, me dá um pouco mais de prazo, eu vou conseguir pagar essa dívida. Mas olha o absurdo que ele está pedindo, era impagável aquela dívida. Mas aquele rei fez mais do que ele pediu, e não somente aumentou o prazo e teve paciência, aquele rei cancelou aquela dívida. E aquele homem então recebe esse milagre, uma dívida impagável. Do nada, Deus toca o coração, aquele rei cancela a dívida, e ele está saindo feliz, andando pelas ruas, celebrando a sua dívida paga, o seu milagre recebido. Quando chega alguém que está na lista dele, agora já é a 3ª lista da história, porque aquele homem também tinha gente devendo para ele, aquele que tinha tido a dívida perdoada. Aqui está dizendo, diga amém. Sabe qual? Mas aquela dívida, até que era uma dívida grande, 10 mil reais é uma grande dívida, mas perto da dívida que ele tinha de mais de 10 milhões, uma dívida insignificante. Aquele homem que deve faz a mesma coisa, as mesmas palavras: por favor, tenha paciência comigo, me dá mais prazo, eu prometo que vou pagar. Mas a Bíblia diz que ele age de forma diferente. Ele recebe um tratamento, mas dá outro tratamento. Ele pega aquele homem pelos colarinhos, começa a sufocar e fala assim: não, você vai me pagar, e manda prender aquele homem. Os servos do rei, eles veem toda aquela cena. Que homem, ele acaba de receber o perdão de uma dívida de milhões e não é capaz de perdoar uma dívida tão pequena. O rei chama aquele homem de volta e fala: que coisa feia, eu perdoei a sua dívida, eu tratei você de uma forma misericordiosa, porque você não transferiu para o outro o que eu fiz com você. E aquele homem então é levado aos torturadores, atormentadores, até que a dívida fosse paga. Sabe, irmãos, essa história foi relatada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, mas parece que foi escrita esta semana, porque até hoje, infelizmente, nós temos o mesmo padrão de comportamento. Até hoje o ser humano vive repetindo o que aquele homem fez. Nós queremos para nós um tratamento, mas damos um tratamento diferente do que nós queremos para o outro, não é verdade? Quer ver um exemplo disso? Você está dirigindo o seu carro,
De repente passa alguém com um carro em alta velocidade, passa no sinal vermelho. A polícia, a sirene, ela vai lá, tal. Tá quase para cachorro isso aqui, né, irmãos? A minha sirene, né, irmãos? Estou rouco já, terceiro culto. Mas você me ajuda aí, viu? E a polícia vem, pega aquele homem, e você passa, ele vem assinando a multa. E na hora que você passa e vê a cena, seja sincero, lá dentro de você dá aquela risadinha. Perfeito. Esse é o bonzão, viu? Mas aí, um dia é você. Talvez alguém está doente no seu carro, para o hospital, você passa correndo, passa no vermelho, a polícia, não vou fazer a sirene de novo, né? A polícia vem, para você. O que você faz? Por favor, policial, quebra essa. Ah, bonitão, né? Para os outros, bem feito. Mas quando é para você, paciência. E nós fazemos isso até os dias de hoje. Eu quero que todo mundo me dê atenção, mas não dou atenção para ninguém. Eu quero, quando faltar do culto, que alguém ligue para mim e faça uma visita, mas eu não faço isso com ninguém. Eu quero ser presenteado no aniversário, mas não presenteio ninguém. Eu quero receber carinho, mas não dou carinho para ninguém. Eu quero que façam comigo diferente daquilo que eu faço com o outro. Ei, não se esqueça que essa mensagem é sobre listas, e nós estamos falando da sua lista. Mas não se iluda, não seja ingênuo, o seu nome também está na lista de alguém. E nós precisamos, irmãos, nesta noite, receber a libertação do Senhor e pararmos de ter esse tipo de tratamento, de pararmos de tudo que acontece em nossa vida, sempre arranjarmos desculpas. Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é porque ele fez, porque ele não fez, porque aquela pessoa falhou, porque aquele disse. Nós precisamos hoje deixar o Espírito Santo agir em nosso coração, amém, igreja? E olharmos para dentro de nós, e sabemos que sim, pessoas falharam conosco, mas somos tão falhos, tão pecadores, como aquele que está na nossa lista. Nós temos, irmãos, que buscar o perdão, porque o perdão não é uma opção, o perdão é uma necessidade. No final dessa história, Jesus terminou dizendo: assim o meu Pai fará com vocês. Irmãos, Deus, Ele reproduz em nossa vida muito daquilo que nós reproduzimos na vida do próximo. Quando nós retemos o perdão para o próximo, o perdão de Deus é retido sobre nós. Quem está dizendo, diga amém. Assim o meu Pai fará. Quando nós nos colocamos numa posição e nós guardamos aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, Deus também Ele guarda o perdão sobre nós. Nós passamos o dia inteiro pedindo misericórdia para Deus. Na verdade, quem passa o dia inteiro pedindo ajuda para Deus? Eu passo, irmãos. Não sei quanto a você, mas eu passo. Eu passo o dia inteiro: Jesus, me ajuda nisso, me ajuda nisso. Ô, Jesus, tem paciência comigo. Ô, Jesus, tem misericórdia. Eu fico o dia inteiro pedindo ajuda de Jesus. E aí nós pedimos ajuda para Jesus, pedimos: Jesus, tem paciência, não olha os meus erros, tem misericórdia. Mas sabe que Jesus fala assim: tá bom, meu filho, você está pedindo tanta paciência, misericórdia para mim, vamos dar uma olhadinha, você está fazendo com os outros aquilo que você pede para mim? O perdão, irmãos, é uma necessidade. Quando nós seguramos o perdão, nós abrimos espaço para os atormentadores na nossa vida. A Bíblia diz que aquele homem, ao não liberar perdão, foi preso aos atormentadores. Irmãos, o diabo, ele anda ao nosso redor, mas você sabia que brechas para o diabo entrar não são
pecados. E eu vou provar isso biblicamente. A Bíblia diz o quê? Irai-vos e não pequeis. E o versículo continua: não deis lugar ao diabo. Ou seja, aquela ira, aquela irritação, ou seja, quando você fica esquentadinho, que você pensa que é coisa boba, é a forma do diabo entrar na sua vida. Quando nós permitimos a mágoa, o ressentimento, a amargura, a tristeza em nosso coração, são portas pela qual o diabo lhe entra. E muitas vezes nós não entendemos porque vivemos o quê? Atormentados. A mente era sempre confusa, nunca sabemos o que fazer, estamos sempre desanimados, estamos sempre angustiados, e você tem buscado por que isso está com a minha vida, e eu tenho feito aquela oração e não resolve. Deixe o Espírito Santo sondar o teu coração nesta noite, para ver se não há alguém ali na sua lista, que esse nome tem que ser apagado hoje. Às vezes, irmãos, pode estar mais profundo do que nós imaginamos. Eu lembro de certa vez, um dia pregando num culto de sexta-feira, e eu disse: nesta madrugada alguém vai acordar pensando em alguém, e você vai se perguntar: por que eu estou pensando nesta pessoa? E o Espírito Santo manda dizer: é porque você precisa liberar o perdão. E eu preguei isso na sexta-feira à noite. Quando dá 3 horas da manhã, irmãos, quem acorda sou eu. E eu falei as mesmas palavras: por que eu estou pensando nessa pessoa? E o Espírito Santo disse: você não perdoou ela ainda. Você escondeu isso. Lá no fundo da sua alma, você ainda está ressentido com esta pessoa. E eu dobrei os meus joelhos e liberei o perdão naquele momento. Algum tempo atrás eu comecei a procurar o nome de uma pessoa no Instagram, no Face. Um rapaz que estudou comigo. E quando, irmãos, eu fiz o ensino médio, era só na minha classe, nós tínhamos 30 e poucos alunos, somente 2 crentes na nossa classe. E o outro era mais ou menos. E eu era filho de pastor e tal, e aquele rapaz zombava de mim, ele tirava sarro de mim na frente de todo mundo. Foram anos difíceis, eu fui humilhado por ser crente. E eu lembro que um tempo atrás comecei a procurar no Instagram. E irmãos, como o Espírito Santo é maravilhoso. Diga assim: Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Ele cuida de nós, né, irmãos? Ele ajuda a gente a evitar cada besteira na vida. E o Espírito Santo falou assim: ei, Daniel, por que você está tão curioso da vida do homem? Por que está tão curioso para saber o que aconteceu com ele? Não é nada não, Espírito Santo, é curiosidade. Foi nada. Você está querendo ver se você está melhor que ele, né? Você está querendo ver se agora você está por cima e ele por baixo. Olha, irmãos, isso foi alguns anos atrás, eu já era pastor, mas lá no fundo da minha alma estava aquilo. Quando nós deixamos o Espírito Santo, irmãos, o sondar, ele traz à tona. Irmãos, quando nós liberamos o perdão, se da mesma forma retermos o perdão, abre as portas para Satanás entrar. Quando nós liberamos o perdão, ali o Espírito Santo, ele entra para trazer paz, alegria, uma vida leve, uma vida de alegria, uma vida de contentamento, uma vida ativa, uma vida que produz, uma vida que dá resultado. Perdoar não é fácil de jeito nenhum. Precisamos da ajuda de Deus com toda certeza, porque eu sei que eu estou pregando e eu prego com muita seriedade, porque há muitos que estão aqui, que talvez essa pessoa está na sua lista, não porque ela pisou no seu pé, não porque ela não te cumprimentou. Há muitas pessoas que estão aqui, que essas pessoas estão na sua lista por coisas gravíssimas, que aos olhos dos homens, as pessoas dizem: olha, isso aqui é imperdoável. Mas se o Espírito Santo te encher de poder, ele será a força para você perdoar o imperdoável. A palavra perdoar vem do latim. As 3 primeiras letrinhas, a letra P, a letra E e a letra R. No latim eram colocadas essas 3 letras antes de uma palavra, para trazer o máximo do sentido daquela palavra. Por exemplo, quando algo era muito bem feito, a tal ponto que não podia ser melhorado, colocava-se as 3 primeiras letrinhas antes da palavra feito. Então qual é a palavra que se formava? Perfeito. Tire agora as 3 primeiras letrinhas da palavra perdoar, e vai sobrar a palavra doar. Perdoar é a maior doação que eu posso fazer. O ato mais sublime da vida de um ser humano
não são os seus diplomas, não são os seus bens, não são as suas empresas abertas, não são os seus livros e artes produzidas. O maior ato de um ser humano é imitar o Senhor Jesus, o nosso mestre, e como discípulo dele, que naquela cruz, no meio de toda dor e sofrimento, olhou para os seus algozes, olhou para aqueles que o feriam e disse-lhe: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu tenho uma experiência profunda acerca de perdão. Quando eu fazia meu seminário de teologia, eu tive uma professora, e essa professora, quando ela tinha por volta de 10 anos de idade, ela com a sua irmã gêmea, elas sofreram um acidente junto com seu pai, e o pai delas morreu naquele acidente por causa da imprudência de um outro motorista que estava alcoolizado. A mãe, uma serva de Deus, levou as duas filhas gêmeas de 10 anos ao hospital depois que o pai foi sepultado, pois aquele homem sobreviveu ao acidente, o causador do acidente, mas ele ficou muitos dias internado no hospital. E levou aquelas filhas e disse: filhas, vocês têm uma escolha a fazer. Ou vocês passarão o resto da sua vida odiando este homem, ou vocês agora escolhem perdoar este homem, o causador da morte do seu pai. E o seu pai aquele pai era o herói daquelas meninas, um homem maravilhoso. Uma das filhas escolheu o perdão, uma outra irmã escolheu odiar aquele homem para o resto da vida. 50 anos mais ou menos depois dessa história, eu conheci uma dessas irmãs. Ela foi minha professora. Aquela filha, aquela irmã que escolheu perdoar, se tornou uma grande pastora, missionária em vários países do mundo, abriu inúmeras igrejas. E quando eu tive aula com ela, ela tinha por volta dos 60 anos de idade, e havia nela um vigor de vida, uma alegria, uma beleza, com todo respeito, porque você via a presença de Jesus naquela mulher. E ela me contou essa história naquela sala de aula. Disse: mas a minha irmã nunca conseguiu casar. Minha irmã fuma 4, 5 maços de cigarro por dia, vive constantemente doente, pois ela permitiu a amargura em seu coração. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para ser a força que nós precisamos para liberar este perdão. Eu sei que quando nós falamos em perdão é um tema difícil. Eu sei que existem várias situações. Às vezes nós podemos perguntar: pastor, é possível eu perdoar e não conviver mais com a pessoa? Sim, é possível, porque para perdoar basta apenas um lado. Veja bem, irmãos, nenhum de nós estamos numa situação que podemos exigir algo de outra pessoa para liberar o perdão. Eu só vou perdoar se ela falar primeiro comigo, eu só vou perdoar se ela reconhecer o erro. Ei, só Deus pode fazer isso. Só Ele está numa condição, na sua sublimidade, na sua soberania, dizer: eu escolho perdoar ou não. Nós não temos essa escolha, pois somos tão errados quanto aquela pessoa. Então pode partir de você escolher perdoar aquela pessoa, se ela merece ou não merece, se ela pediu ou não, porque você quer ser feliz. Agora, para que haja reconciliação, é preciso os dois lados quererem. Claro que isso é algo extremo. Você não deve usar essa pregação para dizer: então pastor, então eu não preciso. Não, são casos extremos. Você tem que buscar conselheiros cristãos, amém, igreja? Pastores que vão te aconselhar nessa questão, porque da mesma forma que perdoar é uma virtude cristã, gratidão, fidelidade, lealdade também são virtudes cristãs. Quem está dentro, diga amém. Se coloque de pé neste momento. Você pode glorificar ao Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje porque um dia o seu nome estava naquela lista, e assim como aquele rei cancelou aquela dívida, o Senhor Jesus manda dizer a você: eu também perdoo a sua dívida hoje. Guarde essa palavra: há perdão para você hoje. O Senhor está pronto para te perdoar. Ele vai riscar o seu nome daquela lista, mas Ele não vai riscar o seu nome com uma caneta Bic, uma caneta tinteiro. Não vai ser com essa tinta. O seu nome hoje é riscado com o sangue do Senhor Jesus.
ele apaga o seu nome. O Senhor te trouxe aqui para dizer que te dá mais uma chance, que te recebe de braços abertos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje. Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para consertar os seus erros. Aquele homem ia desgraçar a sua família por causa da sua dívida, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer: se um dia o diabo te usou para prejudicar alguém, você sabe que Satanás, que o nosso Deus não pode empatar com o diabo, nem perder para o diabo. Se Satanás um dia te usou para prejudicar 4, 5 pessoas, Deus te usará para abençoar multidões de pessoas, pois está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. A esperança, há uma nova chance, há uma oportunidade do Senhor para cada um de nós. Receba nesta noite o perdão de Deus sobre a sua vida. Perdoe-se a si mesmo. Talvez esse nome na sua lista é o seu próprio nome. Você tem se cobrado, você tem se acusado: como que eu pude fazer isso com a minha família? Como que eu pude tomar aquela decisão? Da mesma forma que o Senhor escolhe te perdoar, libere o perdão a você mesmo. Mas hoje é dia do Senhor consertar, redirecionar a sua vida. Ele está pronto para fazer mais do que você imagina. Há esperança para você. Não sei para que Deus manda dizer isso, mas é possível um novo começo para a sua vida. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso que Ele mandou liberar essa palavra. Eu quero que você tome posse. Aquele homem, irmãos, foi pedir somente prazo e paciência, mas o rei não deu prazo e paciência. O rei deu o cancelamento daquela dívida. Aquele rei fez mais do que ele pediu. Talvez você tenha pedido algo para Deus, ainda não aconteceu. Não é porque Deus virou as costas, Deus está mudo, Deus rejeitou a tua oração. É porque Deus irá fazer mais do que você está pedindo. Eu quero profetizar, levante as suas mãos agora, Pai. Eu quero liberar esta palavra, Senhor, que o Senhor fará em nossas vidas, ó Pai, mais do que nós pedimos, ó Pai. O Senhor fará mais do que nós podemos imaginar, Senhor. O Senhor Deus, ó Pai, fará mais do que nós podemos sequer sonhar, Senhor. Pai, nós declaramos sobre a nossa igreja, Senhor, ó Pai, que nós construiremos esta igreja, Senhor. Será mais rápido do que nós imaginamos, será melhor do que nós podemos planejar, Senhor. Pai, eu profetizo, libera agora, Senhor. Oh Pai, eu declaro que esta vida será surpreendida. Oh Pai, talvez ela orou e pediu: se o Senhor fizer isso, já está bom. Se o Senhor me der aquilo, já é o suficiente. Mas Deus manda dizer: meu filho e minha filha, eu não sou somente Deus, mas sou seu Pai, e o Pai da mãe.